aqui no estúdio, o Marcos Degô, tem uma pergunta para o senhor também, ministro. Degô. Ministro, boa tarde. Uma alegria voltar a interagir com o senhor depois de tanto tempo. O senhor lembra, eu fui secretário-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, lá no distante idos de 2010, 11 e 12. Aliás, a grande maioria da população brasileira sequer sabe que existe uma Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, além das escolas estaduais. Pois bem, baseado nisso, e também no fato de que o senhor tem vocalizado críticas bastante acerbas a respeito desse, vamos chamar de alargamento indiscriminado das competências do STF, o que tem gerado um sentimento bastante adverso da população em relação ao judiciário como um todo, não só ao STF. Mas como o senhor avalia que essas ações, essas decisões, esse alargamento das competências do STF pode impactar os magistrados das instâncias inferiores e também o próprio processo de formação de magistrados, em termos de competências, em termos de prerrogativas? Será, talvez, o caso de se pensar, vamos aí exacerbar o pensamento, pensar em uma reforma judiciária, senhor ministro? Olha, nós aprendemos em nossas casas, desde cedo, que o exemplo vem de cima. Eu costumava dizer, quando estava na bancada como julgador, como juiz, que um suspiro no âmbito do Supremo tem uma repercussão ímpar. E o Supremo precisa cuidar disso e dar o exemplo às demais instâncias. Você falou na escola da magistratura. O saber é uma obra inacabada. Pobre de espírito é aquele que se sinta em um patamar no qual não dependa mais de aportes no campo do conhecimento. A ciência para ouvir, para enfrentar com equidistância o que é veiculado pelas partes e decidir percebendo a responsabilidade. O exemplo quanto a essa competência alargada, como eu apontei, é péssimo. É péssimo e eu disse, continuo a dizer, que amanhã a história cobrará ao Supremo essa postura. E o Supremo, como instituição, é uma instituição perpétua no Estado democrático de direito. Creio que o bom exemplo ele deve ser realmente seguido, mas o mau exemplo não. Deixa eu... Ministro, o senhor falou muito bem aí dessa busca por uma unanimidade que tem afetado as decisões do Supremo. Mas eu colocaria aí outro problema também, pedir para o senhor avaliar. É a busca por protagonismo, é a busca pelo estrelato, que tem feito com que o STF invada esferas de competência que pertencem ao legislativo, que pertencem ao executivo. Na verdade, atropelando essas competências. O que o senhor acha que seria possível fazer para restabelecer um equilíbrio entre essas funções do Estado, para além de uma autocontenção do Supremo que nós estamos assistindo não está acontecendo? O senhor acha que essa busca pelo equilíbrio passaria pelo impeachment de um ou mais ministros do STF? A República está assentada em um tripé, formado por legislativo, que legisla, normatiza, executivo, que executa as leis, e judiciário, que julga a aplicação das leis. Pedagogicamente, a Constituição revela que os poderes são harmônicos e independentes. A harmonia pressupõe que cada qual atue na área que lhe é reservada constitucionalmente. Eu já alertava o Supremo na bancada que toda vez que ele avançava, na época em que lá eu estava, e eu deixei o Supremo em 2021, os tempos eram outros, como que ele lançava um bumerangue que poderia voltar à própria testa.
É incompreensível que se busque simplesmente um protagonismo maior. Alguns passaram a atribuir, por exemplo, à TV Justiça, que atraiu uma publicidade maior para os atos dos segmentos do direito, a culpa pelos votos muito extensos. E eu simplesmente, porque a TV Justiça foi criada na minha gestão em 2002, quando eu estive na presidência do Supremo, e no jargão futebolístico eu bati o corno e cabeceei a gol, porque saiu o projeto do meu gabinete, apresentado por um deputado cearense, o deputado Chiquinho Feitosa, e eu acabei numa visão democrática do presidente Fernando Henrique Cardoso, em uma substituição eventual dele, presidente que estava em viagem ao exterior, essa mania de se ter dois presidentes no Brasil, um no exterior e um outro interno, eu acabei sancionando a lei. E eu disse, olha, a TV Justiça, aquela época, só é responsável por duas coisas: a melhoria das gravatas e o coque da ministra Ellen Grace, que não sai um fio sequer, mais nada. Agora, o que precisamos é perceber o que se aguarda do judiciário e proceder à entrega da prestação jurisdicional da forma mais clara possível, da forma mais afinada possível, com a ordem jurídica. Não se cria em um julgamento um critério de plantão. Se interpreta a lei e se dirime o conflito de interesses. Ministro, deixa eu fazer mais uma pergunta para o senhor aqui, mais duas. Em relação a essa questão do deputado... Delação para mim é uma última conclusão. É um ato de covardia. Okay. Concordo plenamente. Uma pergunta em relação a essa questão do deputado Eduardo Bolsonaro, senhor ministro. E eu, como bom aluno que sou, aprendi com o senhor a importância de não se buscar a unanimidade. Então, me permita, com a devida vênia, não concordar com o ponto que o senhor colocou em relação a essa questão da soberania. Veja só, a soberania é muito frequentemente utilizada, aliás, mais comum do que se pensa, por regimes autoritários para justificar a violação de direitos humanos no próprio país. Então, se não fossem pressões internacionais advindas de movimentos, de denúncias como essa que o deputado Eduardo Bolsonaro vem fazendo, nós não teríamos tido o fim do apartheid na África do Sul. Nós não teríamos tido o fim do regime do Saddam Hussein. Não teríamos tido o fim do regime Bashar al-Assad. Não teríamos assistido à queda do Muro de Berlim, na então República democrática da Alemanha, que era a Alemanha Oriental, e diversos outros exemplos, como o regime genocida no Haiti. Então, o senhor não acha que movimentos como esses são importantes quando se parte do pressuposto de que, dentro do país, as forças políticas internas não permitirão qualquer mudança no status quo? Um exemplo disso ficou muito claro na semana passada, quando o ministro Alexandre de Moraes, ele simplesmente proibiu manifestações populares na Praça dos Três Poderes, proibiu que um parlamentar, o deputado Hélio Negão, simplesmente fizesse um protesto pacífico acampado. Então, seria muito otimismo achar que poderia realmente advir qualquer mudança no status político nacional, no status quo nacional, se não viessem pressões de fora, senhor ministro? Que o resultado seja um resultado positivo de tudo o que nós estamos constatando. Isso é o que nós esperamos. Agora, eu também não compreendi a retirada, por ordem do atual governador do Distrito Federal, a pedido dele, ministro Alexandre de Moraes, do deputado federal que estava na praça, e a praça é do povo, e a retirada também daqueles que o acompanhavam. Eu não entendi
Por isso é que eu digo que nós vivenciamos tempos estranhos. Agora que todos esses aspectos, e a crítica deve ser sempre construtiva, resultem num avanço em dias melhores para essa sofrida república que é a República Brasileira. Eu concordo com você, mas em direito o meio justifica o fim, não o fim ao meio. Que nós teremos resultados, e eu espero profícuos, considerada a atual quadra, teremos. Vamos esperar para ver o que ocorrerá nos anos seguintes. Muito bem. Ministro Marco Aurélio, muito obrigado pela presença.